Paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Quem vos fala nesse momento é o evangelista Eduardo Pires. Eu gostaria de compartilhar nesse momento uma porção da palavra do Senhor, porém na lição da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que tem como título o verdadeiro pentecostalismo. A lição da nossa amada Assembleia de Deus é essa lição, e nós falaremos nesse momento a respeito da lição de número 4 da nossa CPAD. E diz assim o título da lição: A atualidade dos dons espirituais. Temos aqui o texto áureo, nos diz: Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. A verdade prática diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Queridos, o que nos chama a atenção dentro desse tema é que Paulo, quando escreve à igreja de Coríntio, ele tinha o intuito deles terem o conhecimento dos dons para lidarem com os dons. O que é interessante, e nós lembramos bem do batismo do nosso Senhor, assim que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto. O que nos chama a atenção no batismo, que Jesus, ele quando foi batizado, o Espírito Santo veio em forma de pomba, e ali o Senhor foi batizado. Os dons espirituais manifestos pelo Espírito Santo, dado à igreja, vêm com o intuito de nós podermos fazer obras em nome do Senhor Jesus. Temos aí, Paulo fala sobre 9 dons, os mais conhecidos: dons de cura, dom de libertação, dom de interpretação de línguas, o dom da profecia, o dom da revelação, o dom das línguas estranhas, dons de curar. E todos os dons que são manifestos através de Paulo para a igreja é para a edificação da igreja. Nós que cremos nos dons espirituais, por isso que nós somos conhecidos também como pentecostais, que nós ainda cremos, porque há linhas de entendimento e pensamento que os dons cessaram. Não é isso que a Bíblia relata, né? Jesus, ele deu autoridade, ele outorgou poder à igreja, à eclésia, a igreja que sairia para fora para marcar o seu tempo, para marcar a pregação do Evangelho. Por quê? Porque a pregação do Evangelho viria com sinais e prodígios, e é o que acontece até os dias de hoje. Vemos pessoas sendo curadas em igrejas, pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo. Que batismo é esse? Aquele que ela começa a falar em novas línguas, e aquele que, quando ela recebe a presença, ou seja, ela aceita Jesus como Salvador, ela já recebe a presença do Senhor. Ela vive uma nova vida. Ela é uma pessoa regenerada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela roubava, não rouba mais. Enganava, não engana mais. Falcatruava, já não falcatrua mais. Ela vive com a presença do Senhor na sua vida, e ela vive uma novidade de vida, ou seja, uma nova vida. Uma vida que proporciona para ela e para quem a ouve frutos de paz. O Senhor é aquele que ele tem para nós pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, querido, é o início dessa lição. Esteja atento, pois temos muito que falar a respeito da lição bíblica dominical. Lição bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentis, levado aos ídolos,
mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Introdução diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstrar o poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Tópico de número 1 nos diz a necessidade dos dons espirituais hoje. E diz assim: é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto, porque por meio dele confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Subtópico de número 1 do tópico 1. Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos dons coríntios, e esse é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. O que é interessante, amados, aqui nesse tópico 1, subtópico 1, dentro do tópico 1 aqui, é essa necessidade, né, que devemos exortar, ou seja, chamar a atenção dos membros da igreja, da membrazia da igreja, a respeito dos dons. Como lidar com os dons, como deixar os dons fluir nas suas vidas, e a importância dos dons para a edificação da igreja. Nós, como igreja, nós andamos aos pés da cruz, sempre tendo como alvo o Senhor, nosso Senhor. Exortando para quê? Para o crescimento da igreja. Então, quando a gente nos deparamos com esse tema e com a importância, falando a respeito do ensinar a igreja a respeito dos dons, é para que haja crescimento. Imagine você pai e você mãe, que não alimenta o seu filho direito, que você não dá o que é necessário para ele. Um exemplo, o carboidrato, as proteínas, as vitaminas. O que vai acontecer com a criança? Ela fatalmente vai ter anemia, ela vai ficar com seu sangue fraco, ela vai ter sono, ela não vai ter disposição para querer fazer os seus atos cotidianos, as suas necessidades como cidadão, como pessoa. Imagine isso dentro da igreja, sendo que nós estamos falando de uma igreja que é um organismo físico,
mas que tem um alcance espiritual. Ou seja, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que está aqui, que está no Japão, que está na América do Norte, que está na Europa, em todo o Oriente, na Ásia, em todos os locais do planeta, a Igreja do Senhor está atuando. Vemos ali crentes, missionários, obreiros. E como que eles atuam se eles não tiverem bem alimentados com a palavra de Deus? Com o conhecimento da palavra para poder ensinar e fazer o que Jesus disse. Ide, fazei discípulos. Então, para fazermos discípulos, nós temos que conhecer quem é o líder. E como que o líder, ele quer que o seu povo, os seus liderados andem. Então, nós como liderança, você como professor, nós temos toda uma responsabilidade para com a palavra de Deus e para com o próprio Criador, de ensinar os irmãos e toda a membrazia da igreja a verdade dos dons espirituais. Um exemplo, o dom de discernir espíritos. Para que ele serve na igreja? Importantíssimo, para que nós saibamos o que de fato está acontecendo e como que acontece de ter esse dom de discernir os espíritos. Todos os dons, seja o dom do amor, o dom da palavra, o dom do conhecimento, todos os dons, eles vêm através do conhecimento da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, de examinar as escrituras. Porque os dons são maravilhosos, mas como que você vai interpretar algo da parte de Deus se não tem o conhecimento do Deus da Bíblia? Então, é necessário ler a Bíblia, estudar a Bíblia, examinar versículo a versículo da Bíblia, fazer estudos metódicos. Isso é importantíssimo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: de modo que nenhum dom vos falte, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vontade de Deus, como sendo boa, perfeita e agradável, com relação aos dons, o Senhor quer que nós venhamos a ter o pleno conhecimento deles e saber de que maneira que Deus usa uma pessoa dentro dos seus maravilhosos dons. Como é maravilhoso quando nós vemos uma pessoa falando em línguas estranhas, né? Como é maravilhoso, né? E ela ali, uma fala, a outra interpreta, coisa maravilhosa. Mas para acontecer isso, tem que ter temor, tem que ter amor, tem que ter jejum, tem que ter oração e tem que ter junto leitura da palavra do Senhor. Porque Deus não vai usar uma pessoa por usar. Até porque Deus não tem... O prazer de Deus não é usar a pessoa como se fosse um objeto, não. A pessoa tem que entender que ela pertence a um reino. E o que ela está plantando aqui, ela vai colher por toda a eternidade os conhecimentos de Deus e a profundidade de Deus. E de que maneira? Buscando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo. Jesus disse: eis que vou, mas enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quem nos ajuda a vencer o mundo é o Espírito Santo. É Ele que nos dá o ânimo, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá esperança para seguir à frente. É Ele. Ele é o teu amigo. Não esqueça disso. Estamos aqui no tópico de número 1. Vamos agora ao tópico de número 2. Pneumáticos, carisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Capítulo 1, versículo de número 11. O adjetivo pneumáticos espiritual, Paulo emprega de forma substantiva. Dom pneumaticon, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece duas vezes de dons. Dons são vários tipos de charismato no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição.
Então conhecemos, amados, que são muitos dons e que ele vem com o termo carismático, ou seja, para que haja unidade, para que haja união, para que haja edificação da igreja. Os dons, eles vêm para a edificação da igreja. Não é para que um use para colocar uma pompa, para se achar o favorito, o mais que está em maior evidência. Não funciona assim. Aquele que verdadeiramente tem um dom, ele é simples, ele faz o que o Senhor direciona ele para fazer, entrega o que tem que entregar e ele fica no seu lugar, sabendo que o dom não pertence a ele, mas é de Deus, que ele é apenas um servo a serviço do seu Senhor. Então nós, como dispenseiros da multiforme graça de Deus, devemos agir de tal maneira, simples e eficazes no fazer a vontade de Deus. Sim, devemos agir sempre com determinação, com amor e afinco, anunciando as boas novas do Evangelho dentro desta obra maravilhosa que são os dons espirituais. Subtópico 3 do tópico 1 nos diz: o que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais, sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Vamos aqui dar uma lida antes de prosseguirmos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7, nos diz assim, o livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Eu vou ler aqui, amados. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós vemos aqui que nós somos apenas vasos na mão do oleiro. Vamos continuar. Enquanto a igreja estiver na terra, isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé e ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Amados, eu tive uma experiência com o Senhor ali mais ou menos no ano de 1997, quando aceitei Jesus como meu Salvador, suficiente de minha alma. Eu estava em um culto e durante este culto eu via uma imagem aberta na minha frente, como se fosse uma imagem de TV. Eu via uma cidade toda de ouro, com anjos nela. Uma coisa que eu nem sabia o que era aquilo que eu vi. E aí eu perguntei para um dos irmãos da igreja, ele falou: irmão, você viu a Nova Jerusalém? Foi algo assim fantástico. Até hoje eu me recordo disso. Muitos anos se passaram, mas eu não esqueci da visão. Agora, eu te falo, por que o Senhor me apresentou aquilo? Primeiramente, tenho a convicção plena que lá eu estava vendo para onde eu irei quando o Senhor me chamar, para junto do meu Senhor. Não tenho dúvida alguma quanto a isso. Eu nem conhecia o que era aquilo, irmãos. Eu estava no início da minha fé, não tinha conhecimento da palavra. Porque quando aceitei Jesus, eu vim por amor, porque eu precisava dele. Eu precisava ter paz dentro de mim. E eu tive essa visão da parte do Senhor, que não foi eu dormindo, foi eu acordado. Eu vi como se abrisse uma imagem, abriu uma imagem de fato na minha frente, e eu vi essa cidade toda de ouro, com diamantes, as ruas, tudo, e eu não tinha o conhecimento
dessa situação e do que diz em Apocalipse, que hoje eu conheço, que fala a respeito da Nova Jerusalém. Amados, eu quero te dizer, os dons espirituais, eles vêm para a edificação da igreja. Devemos se ensinar, mostrar para a igreja que o Senhor deixou dons para a igreja, para adornar a sua noiva. Oh glória! Adornar a noiva do Senhor. Porque o Senhor, ele sempre prepara o melhor para os seus. Imagine você, o rei, ele cuidando da sua futura esposa, hoje noiva, que se prepara, ou seja, a sua igreja hoje, ela se prepara para o encontro com o Senhor, naquele grande dia que o Senhor virá nos ares. É por isso que nós andamos na terra e caminhamos no céu, porque o nosso reino não é aqui, é no céu. Aqui é passageiro, mas devemos fazer tudo para a glória de Deus. Imagine você chega com o dom da libertação, você ora por alguém, a pessoa que está possessa, ela é liberta pelo nome de Jesus. E você é um servo temente a Deus. Isso é maravilhoso. Aquilo ali marca as pessoas. E quando as pessoas veem aqueles fatos acontecendo, elas aceitam Jesus como Salvador, se arrependendo dos seus pecados e vendo que de fato é chegado o reino de Deus na terra. Através do quê? Das manifestações do dom. O dom de discernir espíritos, o dom da revelação, o dom da cura divina, o dom do amor, né? Então a gente vê várias manifestações dos dons para quê? Para a edificação do corpo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A síntese do tópico 1 diz assim: os dons espirituais são uma realidade hoje. Glória a Deus. Temos aqui o tópico de número 2, que nos diz a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Então, nossos cultos tem que haver o quê? A manifestação dos dons espirituais. Para quê? Para a edificação da igreja do Senhor. Como é maravilhoso, né? Um fala em línguas estranhas, o outro interpreta. Meu Deus, que coisa gloriosa. Aí dá oportunidade para um irmão, para uma irmã, louva um hino. Aí naquele hino que louva a gente sente a presença de Deus. Quer dizer, Deus está operando maravilhas através dos seus servos e servas. Para quê? Para edificação